Meus caros amigos e amigas, muito boa noite. Nós vamos agora fazer a nossa reflexão sobre as leituras do segundo domingo da Quaresma. Esse tempo tão especial é para todos nós. Então convido a vocês para nós começarmos rezando, como a gente faz sempre, pedindo a Deus a sua graça, a sua bênção, a luz do Divino Espírito Santo para essa nossa reflexão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei em cada um de nós o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus amigos e amigas, nós estamos no segundo domingo da Quaresma, né? Então é tempo de nós prepararmos o nosso coração para a Páscoa, né? E a liturgia desse segundo domingo da Quaresma tem uma característica pascal, né? Destaca o sacrifício e também a glorificação de Cristo. O seu sacrifício, né, evidentemente na cruz, e a glorificação dele, que é mostrada para os apóstolos na transfiguração. Então, nesse segundo domingo da Quaresma, as leituras são, na primeira leitura, do capítulo 22 do livro do Gênesis, que fala daquele sacrifício de Abraão, né, que Deus pediu, né, para ele. E depois, Abraão mostra que é obediente a Deus, passa na prova da fé, né? Deus que pede o sacrifício de Isaac, mas Abraão, né, obedece. Depois temos a segunda leitura da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, do versículo 31 até 34, que mostra o amor de Deus por nós. E o Evangelho, que é a transfiguração de Jesus. Evangelho de São Marcos, capítulo 9, do versículo de 2 até o versículo de 10. Bom, vamos começar analisando pela primeira leitura, que é do livro do Gênesis, capítulo 22, do versículo 1 até 18, que apresenta para nós o sacrifício de Abraão. Aos 75 anos de idade, Abraão teve a coragem de deixar a sua terra, lá hoje no Iraque, antiga Babilônia, na cidade de Ur, na Caldeia, né? E Deus trouxe Abraão até a Terra Santa, né? E Abraão, depois de 25 anos, teve seu filho Isaac, o filho da promessa. Ele já tinha tido antes um filho com a escrava, né? o Ismael, mas não era o filho da promessa, o filho da promessa era Isaac. E Deus pede o sacrifício de Isaac. Realmente algo que deve ter deixado Abraão atordoado, porque Deus promete que através de Isaac ele vai dar uma descendência a Abraão mais numerosa do que as estrelas do céu. E agora Deus fala para Abraão: pega teu filho, leva até o Monte Moriá, que é hoje o Monte Sião, né? E imola esse filho. Bom, Abraão estava acostumado lá na terra dele, na Mesopotâmia, havia sacrifício de crianças aos deuses. Então, na cabeça de Abraão, ele deve ter pensado que o Deus que trouxe ele para a Palestina deve ter os mesmos valores. E ele vai sacrificar Isaac. Na cabeça dele é algo que está dentro da cultura da época, né? Mas interessante que São Paulo diz, né, ou quem escreveu a carta aos Hebreus, capítulo 8, versículo de 8 a 9, fala assim: foi pela fé que Abraão, obedecendo ao apelo divino, partiu para uma terra que devia receber em herança, a Palestina. E partiu não sabendo para onde ia. Foi pela fé que ele habitou na terra prometida,
como em terra estrangeira, habitando aí em tendas com Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Então, o que a carta aos Hebreus quer mostrar é que Abraão fez toda esta obra de Deus pela fé, né? Quer destacar exatamente isso. E o livro do Gênesis, capítulo 22, diz, depois disso, Deus provou Abraão. E disse, Abraão, eis-me aqui. Respondeu Abraão. E Deus disse, toma teu filho, teu único filho, a quem tanto amas, Isaque, e vai à terra de Moriá, onde tu o oferecerás em holocausto sobre um dos montes que eu te indicar. Bom, Abraão deve ter ficado atônito, né? Como já falei, né? Como é que pode, depois de 25 anos da promessa, vem um filho, o filho da promessa, que vai, né, dele gerar todo o povo de Deus, e agora Deus manda sacrificar. O que isso mostra para nós? Isso mostra que Deus quer um total desapego das coisas. O texto aqui fala, né? O filho a quem tanto amas. Eu imagino como é que Abraão amava Isaque, porque Sara era estéril, né? E Deus dá um filho a ele já na velhice. Agora Deus pede, né, o sacrifício de Isaque. O que Deus quer provar a Abraão? Eu quero o seu total desapego de você, das pessoas, das criaturas. Ou seja, você vai ser conduzido exclusivamente por mim. É uma prova de fogo. Não é à toa que o Catecismo da Igreja, quando coloca para nós os grandes exemplos de fé da Bíblia, além de todos os outros profetas que já manifestaram a fé, coloca exatamente Abraão e Nossa Senhora. Abraão por causa dessa prova extraordinária. E Nossa Senhora que, né, entregou sua vida também a Deus sem condições. Tudo isso faz a gente pensar muito, né? A gente sabe que Isaque era a única esperança, né, para que se pudesse cumprir as promessas divinas. Mas Abraão acredita que Deus manterá a promessa, apesar da morte de Isaque. É a fé, né? Tanto assim que o livro, a Carta aos Hebreus, capítulo 17 até 19, coloca isso. Foi pela sua fé que Abraão, submetido à prova, ofereceu Isaque. Foi pela sua fé. Seu único filho, depois de ter recebido a promessa e ouvido as palavras, uma posteridade com teu nome te será dada em Isaque. Estava ciente de que Deus é poderoso até para ressuscitar alguém dentre os mortos. Assim ele conseguiu que seu filho lhe fosse devolvido. Isso é realmente um ensinamento para nós, diz a carta aos Hebreus. Eu não sei se entenderam bem o que a carta quis dizer. Abraão, ele vai, na cabeça dele, sacrificar Isaque. Mas ao mesmo tempo, né, ele sabia que de Isaque ia nascer toda a descendência. Então a carta aos Hebreus diz que ele, né, estava ciente de que Deus é poderoso até para ressuscitar alguém. Ou seja, ele está dizendo que Abraão acreditava que Deus pudesse ressuscitar Isaque, mesmo depois de imolado por ele. Então, pudesse continuar a obra. Quer dizer, é um gesto de fé que, né, deu a Abraão o que a igreja chama de justificação pela fé. Abraão levou a vítima, Isaque, né, a lenha para o holocausto, né, porque ia ser um holocausto, né, e então Abraão tomou a lenha do holocausto, a colocou sobre os ombros do seu filho Isaque, levando ele mesmo nas mãos o fogo e a faca, né? Aí vocês estão vendo uma ilustração que mostra isso. Isaque, que sobe ao Monte Moriá, levando nas costas a madeira do sacrifício, e que se deixa amarrar docilmente sobre o monte, né, de lenha, ele é figura de Cristo, que um dia vai subir o Calvário, carregando o lenho da cruz, e sobre este madeiro estende o seu corpo, oferecendo-se livremente à sua paixão. Veja que coisa bonita, né? A teologia, né, os santos padres viram exatamente na figura de Isaque, a figura de Cristo. Assim como Isaque carregou no ombro dele a lenha para o holocausto, porque depois que a vítima era imolada, a vítima era queimada em holocausto. Então,
É o Cristo que vai carregar a cruz, o lenho da cruz, né? Para ele também ser imolado no Calvário. Que coisa bonita essa comparação, né? É como diz lá o profeta Isaías, né? Em verdade, ele tomou sobre si nossas enfermidades, carregou os nossos sofrimentos. E nós o reputávamos como um castigado, ferido por Deus e humilhado. Mas ele foi castigado por nossos crimes, esmagado por nossas iniquidades. E o castigo que nos salva pesou sobre ele. Fomos curados graças às suas chagas. É muito bonito isso que o profeta Isaías coloca no capítulo 53, de 4 até 7, quando ele diz: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Seguíamos cada qual o nosso caminho. O Senhor fazia recair sobre ele o castigo das faltas de todos nós. Foi maltratado e resignou-se, não abriu a boca, como um cordeiro que se conduz ao matadouro, e uma ovelha muda nas mãos do tosquiador. Ele não abriu a boca. Então, essa comparação de Isaías remete a gente lá ao sacrifício de Isaac. Assim como Isaac foi quieto, silencioso, apenas perguntou para o pai: pai, onde é que está a ovelha para o sacrifício? Né? E foi, e não perguntou nada. Abraão simplesmente disse para ele, né? Na conversa de Isaac com o pai: meu pai, que há, meu filho? Isaac continuou: temos aqui o fogo e a lenha, mas onde é que está a ovelha para o holocausto? Deus respondeu-lhe, né? Abraão, Deus então respondeu-lhe, Abraão: providenciar ele mesmo uma ovelha para o holocausto, meu filho. Né? Veja, uma conversa que remete a gente exatamente ao sacrifício de Cristo. Aí depois, estendendo a mão, tomou a faca para imolar o seu filho. E aí o anjo do Senhor, porém, gritou lá do céu, né? Abraão, Abraão, eis-me aqui. Não estendas a tua mão contra o menino, e não lhe faças nada, porque sei que temes a Deus, pois não recusaste teu próprio filho, teu único filho. Que coisa bonita, né? É uma das páginas mais emocionantes da Bíblia, né? Não estendas a tua mão contra o menino e não lhe faça nada. Agora, o bonito é o que vem agora, né? Agora sei que temes a Deus. Ou seja, você obedece a Deus até o ponto de imolar seu filho. Pois não me recusaste teu próprio filho, teu único filho. Bom, a lição que fica para nós é isso, né? Para Deus, a gente não recusa nada. É claro que essa experiência que Abraão viveu é uma experiência que cabia na cultura dele. Deus não vai pedir um sacrifício hoje para ninguém nos tempos modernos, porque já não é mais a nossa cultura. Eu relembro que Abraão veio lá da Babilônia, onde se oferecia aqueles deuses lá, né? Sacrifício de vidas humanas. Então, em Abraão, que estava ainda sendo conduzido por Deus, educado por Deus, então Abraão, ele achava que não era possível aquilo, né? Bom, Abraão, levantando os olhos, ele viu atrás dele um cordeiro, preso pelos chifres, entre os espinhos. Daí aquilo que Abraão falou para o filho: Deus vai providenciar uma ovelha, um cordeiro para o holocausto. E tomando, ofereceu em holocausto, em lugar do seu filho. Então Abraão chamou aquele lugar de o Senhor provará. De onde se diz até o dia de hoje, sobre o monte, né? O monte de o Senhor provará. Né? Por isso, a igreja coloca Abraão como o nosso pai na fé, né? Porque realmente passou por essa experiência extraordinária da fé. Na verdade, todas as pessoas que Deus usa no serviço dele, ele prova na fé. Até que ponto essa pessoa realmente é desapegada dela, das coisas, para me servir. Porque Deus sabe que o serviço dele é um serviço pesado, né? Ninguém serve a dois senhores. Quem estiver apegado ao mundo, apegado às coisas, não vai querer servir a Deus, porque o serviço de Deus é um serviço pesado. Tem sacrifício, tem perseguição, o demônio tenta, não é? Tá aí. Bom, voltando à reflexão, esse cordeiro preso pelos chifres é figura de Jesus também. O cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que São João fala lá, capítulo 1, versículo 29. Né? E aqui tem um ensinamento muito importante para nós, né?
Nunca antes o pensamento religioso havia esclarecido ainda tão vivamente o mistério do sofrimento. Ou seja, pode ser aceito voluntariamente por um inocente para salvar os culpados e realizar o plano de Deus. Cristo viu nessa profecia, né, o seu programa de vida, né? Ou seja, a oferta da sua vida a Deus, voluntariamente, um inocente, para salvar exatamente a humanidade pecadora, né? Então, tudo isso que a gente vai vendo aí nesse relato do Antigo Testamento tem tudo a ver com o Novo Testamento, né? Como diz São Marcos, né, capítulo 10, porque o Filho do Homem, o próprio Jesus falando, né, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em redenção por muitos. Uma coisa que a gente precisa também lembrar, né, é que Isaac foi colocado ali na mesa do holocausto, mas Isaac não morreu, não foi sacrificado, mas o Cristo foi, né? Há uma diferença aí entre Isaac e Cristo nesse ponto, né? Uma ovelha foi sacrificada no lugar de Isaac, mas o Cristo não, ele foi sacrificado, né? Quer dizer, aquela figura de Isaac remete ao sacrifício de Cristo, né? É muito bonito o que São Pedro fala, né? Na primeira carta dele, porque vós sabeis que não é por bens perecíveis, né, como a prata, o ouro, que tendes sido resgatados da vossa vã maneira de viver, recebida por tradição de vossos pais, mas pelo precioso sangue de Cristo, o Cordeiro Imaculado de São Pedro, e sem defeito algum, aquele que foi destinado antes da criação do mundo e que nos últimos tempos ele foi manifestado por amor de vós. Você pode ler isso na primeira carta de São Pedro, é o capítulo 1, versículo 18 até 20. Bom, refletindo ainda sobre isso, Deus não queria a morte de Isaac, claro, mas apenas queria provar a fé de Abraão. Isaac, como já falei, é figura de Cristo, do seu sacrifício, e que o que Abraão deixou de cumprir por intervenção divina, o próprio Deus depois cumpriu em Jesus Cristo, né? A carta de São Paulo, Romanos 8,32, que a gente encontra na leitura de hoje também, né? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas entregou para morrer por nós. Aí está a prova do amor maior de Deus. Assim como Abraão, Isaac amava Isaac com toda a sua alma, todo o seu coração. Claro, era o filho único de Abraão, né? O pai também tem um filho único, que ele ama profundamente, né? Mas ele aceita a imolação desse filho, que aliás o filho pediu. Quando a gente lê lá, né, a carta aos Hebreus, né, a gente vê bem claro lá, né, o verbo no seio do pai fala para o pai: eis-me aqui. Dai-me um corpo para cumprir a tua vontade, ou seja, cumprir a justiça. Que justiça é essa? A humanidade feriu a majestade infinita de Deus. Então a justiça divina pediu uma reparação. Só que essa reparação tinha que ser de valor infinito, porque a culpa da humanidade é infinita, porque a majestade de Deus ofendida é infinita. Então, só um sacrifício de valor infinito podia reparar esta ofensa à majestade de Deus. Como não havia nenhum homem, como diz o Catecismo da Igreja Católica, ainda que o homem mais justo morresse na cruz, seria insuficiente. Então, o Filho se oferece para oferecer a vida dele. Aí sim, porque a vida dele tem valor infinito. Mas quem pecou foi o homem, então tinha que o homem oferecer esse sacrifício, então ele se faz homem, né? Ele oferece a Deus, né, o seu sacrifício pela salvação da humanidade. Aí a gente vê essa comparação mais uma vez de Isaac e Jesus Cristo. Bom, aí nós temos também um exemplo para nós, a vitória da fé, né? Deus fala, né, juro por mim mesmo, diz o Senhor, pois que fizeste isso, e não me recusaste teu filho único, eu te abençoarei. Multiplicarei a tua posteridade como as estrelas do céu e como a areia na praia do mar.
ela possuirá a porta dos teus inimigos e todas as nações da terra desejarão ser benditas como ela, porque obedeceste a minha voz. Veja, o que mais agrada a Deus é a fé, né? Quando a gente manifesta a fé em Deus, cumpre a sua vontade, a obra de Deus acontece. A missão acontece. Então, assim como em Isaac, salvo da morte, se cumpriram as promessas divinas, também em Cristo, ressuscitado da morte, brotam a vida e a salvação de toda a humanidade. Há uma comparação muito bonita, né? Bom, Jesus, que morreu, digo mais, que ressuscitou, diz São Paulo, está à direita de Deus e intercede por nós. É a segunda leitura da missa de hoje. Esse Cristo que padeceu, né, ressuscitou e agora, triunfante, está à direita do Pai, velando por nós, cuidando de nós. Então aí entra o Evangelho de hoje, e que mostra a transfiguração de Jesus. Como eu falei no começo, as leituras deste segundo domingo da Quaresma falam da paixão de Cristo, do sofrimento de Cristo, mas também da sua glorificação. Então a gente vê na transfiguração de Jesus, capítulo 9 do Evangelho de São Marcos, né? Jesus e os apóstolos estavam a caminho para Jerusalém, onde Jesus seria crucificado e morto. A morte de Jesus seria um escândalo para os apóstolos, claro. Então Jesus conforta-os na fé. E Jesus vai dar a eles uma amostra da sua divindade. Então a transfiguração é exatamente para isso, né? Ela nos apresenta uma visão antecipada da glória do Senhor ressuscitado e do seu poder diante do Pai, né? Apenas Pedro, Tiago e João foram as testemunhas privilegiadas, mas eles nunca mais esqueceram disso, né? Eles mesmos assistirão depois à agonia de Jesus no Horto das Oliveiras, né? Para nos mostrar que a glória e a paixão são inseparáveis no mesmo mistério de Cristo. Veja que interessante, né? Esses mesmos apóstolos que lá no Monte Tabor viram a transfiguração de Cristo, viram a glória de Cristo, agora vão ver o Cristo massacrado na cruz, né? No Getsemane e depois na cruz. Ou seja, a paixão e a glória são dois mistérios que caminham juntos na vida de Cristo, né? E na transfiguração, a experiência que eles viram foi essa, né? Suas vestes tornaram-se brilhantes, muitíssimo brancas, como ninguém na terra seria capaz de branqueá-las. Quer dizer, esse ninguém na terra seria capaz de branqueá-las, quer dizer, é um fulgor extraordinário. É algo divino que vocês estão vendo. Tanto é que o São Marcos relata nesses termos. Isso revela a forte impressão que ficou nos apóstolos. Ou seja, eles contemplaram a divindade de Cristo, né? E uma voz vinda do céu garante essa visão, né? Este é meu filho muito amado, escutai-o, né? Revela que Jesus de fato é o Filho de Deus. Então, dali a pouco Jesus ia para Jerusalém e ia ser morto. Os apóstolos iam ficar realmente desconsolados. Como é que o Messias, esse que fez milagres extraordinários, ele que, né, andou sobre as águas, multiplicou o pão, como é que esse homem morre numa cruz assim, em silêncio, sem reagir? Então Cristo quis deixar muito vivo na cabeça dele que ele era Deus. Ou seja, a coisa não podia terminar daquele jeito. A história não podia terminar com ele massacrado na cruz, né? Tinha que acontecer algo novo. A carta aos Hebreus, no capítulo 1, diz o seguinte, versículo 1 até o versículo 3. Muitas vezes e de diversos modos, outrora falou Deus aos nossos pais pelos profetas, mas ultimamente nos falou pelo seu Filho, que constituiu herdeiro universal, pelo qual criou todas as coisas, esplendor da glória de Deus, imagem do seu ser, sustenta o universo com o poder da sua palavra. Ou seja, na transfiguração, os apóstolos tiveram uma comprovação. Por isso que depois vão escrever essas coisas. Ali eles viram o esplendor da glória de Deus, a imagem do seu ser, né? E que sustenta o universo pelo poder da sua palavra. É por isso que São João da Cruz, quando ele fala da última revelação, que é a revelação de Cristo,
ele fala São João da Cruz, não é? Místico, doutor da igreja, porque em dar-nos como nos deu seu Filho, que é a sua palavra única e não a outra, tudo nos falou de uma só vez, nessa única palavra, e nada mais tem a falar. Pois o que antes falava por partes aos profetas, agora nos revelou inteiramente, dando-nos o tudo que é seu Filho. Ou seja, nessa transfiguração que a gente vê aí, que, né, o Cristo se revela como o Deus, a sua divindade, né, é que São João da Cruz mostra isso. Aí ele revelou tudo que tinha que ser revelado. Ele chega a dizer o seguinte, São João da Cruz: se atualmente alguém quisesse interrogar a Deus pedindo-lhe alguma visão ou revelação, não só cairia numa insensatez, mas ofenderia muito a Deus por não dirigir, né, os olhares unicamente para Cristo, sem querer outra coisa ou novidade alguma. Lá na obra dele, Subida do Monte Carmelo, no capítulo 22, São João da Cruz coloca isso. Bom, ali no Monte Tabor, na Transfiguração, a Trindade inteira apareceu. Assim como no batismo de Jesus, né? Que o Pai fala, o Espírito Santo desce em forma de pomba, né? Em símbolo de pomba, e o Filho é batizado. Também no Monte Tabor. O Pai se apresenta na voz que fala: este é meu Filho bem amado, ouvi. O Filho está ali, é o homem, né? E o Espírito naquela nuvem clara que cobriu os apóstolos. A nuvem sempre na Bíblia é um símbolo da presença de Deus. Aí o Espírito Santo. E outra coisa interessante, que a posição de Jesus no meio ali de Moisés e de Elias, que apareceram, né, indica exatamente essa proeminência sobre eles e também a proeminência do Novo Testamento sobre o Antigo Testamento. Ou seja, o Cristo colocado no centro de Elias e de Moisés, Elias que representava todos os profetas, e Moisés a lei, o Cristo está no centro. Ou seja, ele é o mais importante. E é interessante o que fala São Lucas, quando narra a transfiguração, no capítulo 9, São Lucas coloca um detalhe interessante que São Marcos não coloca. São Lucas diz assim: e eis que falavam com ele, Moisés e Elias, que apareceram envoltos em glória, e falavam da morte dele que havia de cumprir-se em Jerusalém. Então, esse é um detalhe que às vezes nos passa percebido. Apareceu ali a Cristo, Elias e Moisés. O que eles conversavam? São Lucas colocou. Falavam da morte dele, que havia de cumprir em Jerusalém. Aquilo que eu falei no começo, eles estavam indo para Jerusalém, onde o Cristo ia ser esmagado. Então o Cristo quis deixar uma mensagem, uma visão na cabeça deles muito forte da sua divindade, né? E o catecismo, o nosso catecismo, o parágrafo 555, nosso catecismo diz assim: por um instante Jesus mostra sua glória divina, confirmando assim a confissão de Pedro, né? Aquela confissão que Pedro tinha feito quando Jesus perguntou: quem dizem os homens que eu sou? Pedro diz: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Então mostra também que, né, para entrar na sua glória, deve passar pela cruz em Jerusalém. Aquilo que Jesus tinha dito para os discípulos de Emaús. Vocês não entenderam ainda o que está escrito na Escritura, que o Messias, para entrar na sua glória, ele tem que passar pela cruz? É interessante isso também. Bom, uma outra reflexão que o Catecismo traz para nós sobre a transfiguração, no capítulo, ou melhor, no número 556, o Catecismo traz essa explicação interessante. No limiar da vida pública de Jesus, aconteceu o batismo, né? Antes de começar a vida pública, ele foi batizado. No limiar da Páscoa, ou seja, no limiar da sua paixão, morte e ressurreição, a transfiguração. Então, o batismo antes da vida pública, a transfiguração antes da paixão. A transfiguração dá-nos, então, um antigozo da vinda gloriosa do Cristo, diz o Catecismo, né? Onde virá transfigurar nosso corpo humilhado, conformando com seu corpo glorioso. É aquilo que está na carta aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 21. Né?
Mas ela nos lembra também que é preciso passarmos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. É São Paulo que fala isso lá nos Atos dos Apóstolos, né? Capítulo 14, 22. E que o Catecismo lembra do parágrafo 556. Então o cristão não deve se assustar por passar por muitas tribulações nessa vida para entrar no reino de Deus, diz aqui, né, o nosso catecismo. Bom, São Pedro diz uma coisa interessante. São Pedro diz que, na realidade, não é baseando-nos em hábeis fábulas imaginadas que nós vos temos feito conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, mas por termos visto, olha aí, quando Pedro vai escrever a carta dele, mas por termos visto a sua majestade com nossos próprios olhos. Olha como ficou isso, a transfiguração ficou marcada em Pedro, né? Mas por termos visto a sua majestade com nossos próprios olhos. Porque ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando do seio da glória magnífica lhe foi dirigida esta voz: este é meu filho muito amado, em quem tenho posto todo o meu afeto. Lá no Monte Tabor, né? Essa mesma voz que vinha do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Então aí na segunda carta de São Pedro, capítulo 1, versículo 16 até 18, São Pedro, ele relata na carta dele aquela experiência que não ficou apagada mais no coração dele, né? Bom, para a nossa reflexão, eu coloco aqui também aquela citação da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 18. Tenho para mim que os sofrimentos do tempo presente não têm proporção alguma com a glória futura que nos deve ser manifestada. Então, São Paulo olha para o sofrimento assim, com muita esperança, né? Não tem proporção alguma ao que todo o sofrimento que a gente vai passar aqui nessa vida, tribulação, aflição, luta, perseguição, tentação, em comparação com a glória que vai ser manifestada em nós. Então, tendo em vista a glória de Cristo, né, na transfiguração, São Paulo remete também para a nossa glória um dia com Deus. Bom, fica aqui uma última pergunta para nós, né? Como Deus pode usar o nosso sofrimento? Essa é uma colocação importante. Por que o Cristo passou por todo o seu sofrimento para entrar na sua glória? A igreja explica muito bem isso, né? Não foi Deus quem introduziu o sofrimento no mundo, não, foi o pecado. E quem introduziu o pecado foi o demônio. Tanto assim que o livro da sabedoria fala lá no capítulo 2, versículo 23, 22, 23, né? É por inveja do demônio que a morte entrou no mundo, né? Deus criou o homem para a imortalidade, mas é por inveja do demônio que a morte entrou no mundo. E com a morte entrou o sofrimento. Então, o que Deus Pai fez no seu plano de salvação da humanidade? Ele faz desse sofrimento, que é como que um lixão da humanidade, da história da humanidade, ele transforma o sofrimento em matéria-prima de salvação. Diz Michel Coá, naquele livro dele, né? Construir o homem e o mundo, né? Deus pegou o sofrimento que não tinha sentido e transformou em salvação. Por isso que Deus Pai escolheu esse caminho para a salvação da humanidade, porque agora todo o nosso sofrimento tem sentido. O cristão é a única pessoa que sofre com sentido para o seu sofrimento, porque ele sabe que o seu sofrimento, unido com o sofrimento do Cristo, salva a humanidade. É aquilo que São Paulo diz na carta aos Colossenses, né? Capítulo 2, versículo 18, né? São Paulo diz, aliás, capítulo 1, né? Ele fala, eu completo na minha carne o que falta a paixão do Cristo no seu corpo, que é a igreja. Ou seja, o Cristo não quis salvar o mundo sozinho. Tanto assim que ele chama cada um de nós para evangelizar. Mas não só para evangelizar, para também carregar a cruz com ele, né? Por isso que o cristão hoje,
ele ajuda Deus a salvar o mundo, Cristo salvar o mundo, com 3 atividades. Trabalhando pela igreja, pelo reino de Deus, rezando pelo reino de Deus e sofrendo pelo reino de Deus. Não é o que Jesus fez? Trabalhou muito, incansavelmente, rezou muito nas madrugadas e sofreu, né? Ou seja, como nós somos cristãos, nós estamos inseridos em Cristo pelo batismo, formamos um só corpo com Ele, então nós participamos também da mesma realidade de Cristo. É a vida do cristão. Então, nós precisamos valorizar o sofrimento. Não que eu vá buscar o sofrimento, não. Não precisa buscar o sofrimento, não. Ele chega para você sem você precisar buscar, né? Basta que a gente acolha o sofrimento na fé. E por isso que São Paulo fala, em todas as circunstâncias, dai graças a Deus. Mas eu vou dar graça porque eu estou sofrendo? Eu vou dar graça porque eu perdi a minha esposa? Não, eu não vou dar graça pelo sofrimento em si. Eu vou dar graça pelo que Deus vai fazer com esse sofrimento. Entende? Não é o sofrimento que Deus ama. Se Deus amasse o sofrimento, nós não íamos procurar o médico para a gente se tratar, a gente não ia procurar o dentista, não ia procurar o remédio. Não. O livro do Eclesiastes fala claro, né? Vamos buscar o médico e o medicamento. Mas por que dar graça? Aquilo que São Paulo diz, porque tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Então, Deus vai saber tirar de todo o sofrimento do cristão, daquele que o ama, Deus vai tirar, entende? Uma forma de salvação. E a história da igreja está cheia disso. Vou dar só um exemplo aqui para você. Lembra do José do Egito? Que os irmãos venderam por inveja, queriam até matá-lo. José foi lá para o Egito. E o que aconteceu? Se tornou governador do Egito e salvou o Egito da fome de 7 anos que caiu ali, porque ele, com a sabedoria que Deus deu, ele soube, durante os 7 anos de bonança, acumular o trigo para 7 anos de sofrimento, de penúria, de fome. E depois o que aconteceu? O seu povo estava passando fome lá na Judéia. Então, Jacó e seus irmãos vêm até o Egito para comprar trigo. E depois o povo vem para o Egito para esse povo não desaparecer. Então veja que coisa extraordinária. De um sofrimento terrível que foi os irmãos venderem um irmão. Algo horrível, que Deus jamais queria isso. Mas Deus soube aproveitar isso e transformar isso em matéria de salvação para o próprio povo judeu. Tanto é que esse povo ficou depois no Egito muitos e muitos anos, até poder voltar para a terra prometida. Bem, meus irmãos, eu penso que, desculpa, essa é a reflexão que nós temos para esse domingo, não é? E eu queria só, aproveitando aí essa ocasião, mostrar aqui alguns dos nossos livros da editora Cleofas que têm uma correlação com tudo isso que nós comentamos hoje. Por exemplo, O Socorro da Virgem Maria e as Suas 7 Dores. Esse livro, a gente medita as 7 dores da Virgem Maria e também as nossas dores, né? Caminhando com a Virgem Maria, assim como ela caminhou com Cristo no caminho do Calvário, para nós também termos o nosso conforto. Sofrendo na fé. Isso que eu coloquei no final agora, que você pode meditar com mais tempo, devagar. Só o cristão sabe sofrer bem, porque sofre na fé. Bom, um livro que eu gosto sempre de mostrar, porque mostra a divindade de Jesus, que ele mostrou aí na sua transfiguração. Jesus Cristo é Deus? Tem gente que ainda duvida. Esse livro aqui, escrito pelo padre José Antônio Labourou, esse livro foi chamado na Espanha, foi publicado na Espanha, foi chamado na Espanha como uma máquina de fazer católicos. Porque ele mostra realmente a divindade de Cristo, a pessoa não duvida. Para esse nosso tempo de quaresma, um livro maravilhoso é esse aqui, A Paixão de Cristo segundo o Cirurgião. Esse livro foi escrito por um médico francês chamado Pierre Barbet, que durante 25 anos estudou a Paixão de Cristo em laboratório. Ele fez até crucificação de cadáveres para poder estudar como é que foi. E conta para nós, de maneira assim extraordinária, tudo que o Cristo sofreu. É o melhor livro que eu já li sobre
A Paixão de Cristo, é por isso que fiz questão da editora publicar. E quero mostrar também o nosso último lançamento, o marxismo, né? Uma ideologia que tem fascinado muita gente, mas que é perigosa. Por quê? Porque o marxismo, você sabe, é ateu, materialista, odeia a religião. Acho que a religião, Marx dizia que a religião é o ópio do povo, a religião tem que ser destruída, e hoje nós estamos vivendo isso aqui. O marxismo novo, o marxismo cultural, quer destruir a civilização cristã, quer destruir os valores cristãos, principalmente os valores de família, né? Então, é algo que nós precisamos conhecer. Muito obrigado, um grande abraço a vocês, fiquem com Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.